No ano de 1943, a Segunda Guerra Mundial estava em um ponto crítico, com os aliados buscando recuperar o controle e reverter a maré da guerra. O norte da África se tornou um campo de batalha estratégico, vital não apenas para o domínio territorial, mas também para o controle das rotas de suprimentos no Mediterrâneo. Nesse contexto, Erwin Rommel, conhecido como a Raposa do Deserto, emergiu como uma figura proeminente, famoso por suas táticas inovadoras e sua capacidade de liderança em terrenos desafiadores. Ele era admirado tanto por seus aliados quanto por seus inimigos, o que tornava sua atuação ainda mais significativa. Antes da última batalha de Rommel, na Tunísia, o cenário estava repleto de desafios. As tropas do eixo, lideradas pela Alemanha e pela Itália, enfrentavam dificuldades logísticas crescentes. A longa campanha no norte da África havia desgastado as forças, que lutavam com escassez de suprimentos, equipamentos danificados e moral em declínio. Rommel, embora conhecido por suas habilidades táticas, se via em uma posição cada vez mais complicada. A pressão dos aliados, especialmente após a vitória da Operação Tocha, tinha criado uma situação crítica para suas forças. Do outro lado, as tropas aliadas estavam se fortalecendo cada dia mais. Com a entrada dos Estados Unidos na guerra, novos recursos e homens estavam sendo mobilizados. O comando aliado, sob a liderança de generais como Dwight e Montgomery, começou a articular um plano mais coeso e estratégico para enfrentar as forças do eixo. Rommel, ciente da gravidade da situação, elaborou um plano ambicioso para reverter a maré contra as forças aliadas na Tunísia. Sua estratégia envolvia uma série de ataques rápidos e manobras de flanqueio, buscando explorar as fraquezas da linha da defesa aliada. Rommel pretendia capitalizar sua experiência em guerra de manobra, almejando desestabilizar o inimigo antes que pudesse consolidar suas forças. Ele esperava que, com uma ofensiva ousada, poderia criar incertezas nas fileiras aliadas e forçá-las a recuar. Rommel estava ciente de que as forças aliadas, embora robustas, estavam divididas e ainda se adaptando à nova dinâmica da guerra. Ele esperava que uma combinação de ataques de surpresa e táticas de guerrilha poderia tirar vantagem da inexperiência de algumas unidades aliadas, que ainda estavam se ajustando às duras realidades do combate no deserto. Seu plano incluía não apenas um ataque frontal, mas também a intenção de envolver as forças aliadas em uma luta prolongada e desgastante. O plano exigia uma coordenação precisa entre as unidades do eixo, que precisava agir em unidade para maximizar a eficácia do ataque. No entanto, a escassez de recurso e a pressão contínua dos aliados tornavam a execução desse plano uma tarefa arriscada. A última batalha de Rommel na Tunísia teve início em abril de 1943, com uma série de confrontos que se estenderam até maio. O campo de batalha era caracterizado por um terreno árido e desértico, onde as condições climáticas adversas complicavam ainda mais as operações militares. As principais localidades de combate incluíram as áreas ao redor de Tunis e Bizerte, onde as forças do eixo e aliados se preparavam para o embate decisivo. Rommel lançou sua ofensiva no dia 6 de abril, utilizando táticas que destacavam sua capacidade de manobra. Ele empregou unidades de tanques em ataques rápidos, tentando desestabilizar as linhas aliadas. No entanto, a resposta dos aliados foi rápida e organizada. As tropas, compostas em sua maioria por britânicos e americanos,
adaptaram-se às táticas de Rômmel, utilizando defesas em profundidade e contra-ataques para desgastar as forças do eixo. Um dos momentos decisivos da batalha ocorreu em 23 de abril, durante a Batalha de Medinine, onde Rômmel enfrentou uma resistência feroz. As táticas de ataque e defesa se alternavam, com os aliados explorando sua vantagem em números e suprimentos. Apesar de algumas vitórias iniciais, Rômmel viu suas forças gradualmente se esgotarem, tanto em termos de homens quanto de recursos. À medida que a batalha avançava, o controle do céu tornou-se um fator crítico. A superioridade aérea dos aliados começou a se manifestar, permitindo que eles realizassem bombardeios cirúrgicos nas posições do eixo e fornecessem apoio vital às suas tropas no solo. Isso, combinado com o aumento de moral entre as tropas aliadas, começou a mudar o curso da batalha. A última batalha de Rômmel na Tunísia teve repercussões significativas tanto para as forças do eixo quanto para os aliados. Após uma série de confrontos intensos, a derrota das tropas de Rômmel foi um duro golpe para o exército alemão e suas ambições no norte da África. As perdas foram substanciais e muitos dos soldados de Rômmel, que já enfrentavam dificuldades, se encontraram em uma situação crítica, sem suprimentos adequados e com a moral em queda. A liderança de Rômmel, que até então era admirada, começou a ser questionada à medida que sua capacidade de manter a coesão entre as forças do eixo se tornava evidente. Por outro lado, os aliados saíram da batalha com um senso renovado de confiança e determinação. A vitória não apenas consolidou seu controle sobre o norte da África, mas também ofereceu um impulso moral crucial para as forças aliadas que se preparavam para campanhas futuras na Europa. A experiência adquirida durante esses combates permitiu que os generais aliados refinassem suas táticas e estratégias, aumentando sua eficácia em batalhas subsequentes. Além disso, a derrota de Rômmel teve implicações mais amplas nas estratégias do eixo. Com a perda da Tunísia, a Alemanha viu sua posição no Mediterrâneo se enfraquecer. As decisões estratégicas de Hitler e de seus generais começaram a ser reavaliadas, levando a uma mudança de foco nas operações em outras frentes. Os aliados, cientes do impacto dessa vitória, intensificaram suas ações, preparando o terreno para futuras operações na Itália e, eventualmente, na Europa Ocidental. O legado de Rômmel após sua última batalha na África é complexo e multifacetário. Embora tenha sido derrotado, sua reputação como estrategista militar persistiu, em grande parte devido à sua habilidade em tática de manobra e ao seu carisma. Rômmel se tornou um símbolo de coragem e determinação, mesmo entre os adversários, e muitos os via como um líder que lutava por seu país, independente da ideologia que estava inserido. Após a guerra, a imagem de Rômmel foi romantizada, especialmente no contexto de sua resistência à política nazista. Sua postura em relação a Hitler e suas tentativas de se distanciar do regime trouxeram um ar de respeito e até de heroísmo à sua figura. Ele se tornou um dos poucos generais alemães a ser lembrado com admiração, e seu papel na guerra foi frequentemente estudado em academias militares ao redor do mundo. No entanto, essa imagem é contraditória. Embora tenha sido um comandante habilidoso, Rômmel também foi parte integrante de um regime responsáveis por atrocidades e crimes de guerra. A dualidade de sua fama e suas ações levantam questões sobre a moralidade da guerra
e a responsabilidade dos líderes nazistas. O legado de Rommel, portanto, continua a ser um tema de debate entre historiadores e estudiosos, refletindo não apenas suas contribuições táticas, mas também as complexidades da ética militar. Assim, a última batalha da Tunísia não apenas marcou o fim de uma era, mas também ofereceu importantes reflexões sobre a natureza da guerra e o papel dos homens que a conduzem. O impacto duradouro desse confronto continua a ser estudado e debatido, destacando sua relevância na história militar. E bom, entusiastas, chegamos ao final do nosso vídeo. Conto com o seu comentário falando alguma curiosidade sobre o tema ou algo para complementar. Já conto também com seu like e com a sua inscrição para estar nos apoiando. Tenha uma ótima semana e nos vemos nas próximas aventuras históricas.